Boa noite. Defensoria quer que a Prefeitura seja multada por irregularidades na apreensão de pertences de moradores em situação de rua. A ação aconteceu após a migração da Cracolândia para a Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo. Bolsonaro participa de motociata em São Paulo. Durante evento que chegou a interditar a Bandeirantes, o presidente criticou o acordo do WhatsApp com o Tribunal Superior Eleitoral. Base aliada do governo defende que visita de pastores não é crime. Posição foi adotada após divulgação de que religiosos passaram mais de 31 horas em reuniões no Palácio do Planalto. Deputado Daniel Silveira é flagrado em festa na Barra da Tijuca, no Rio, que terminou em confusão. Imagem do político, que atualmente usa tornozeleira eletrônica, foi flagrada por câmeras de segurança. Inflação faz subir preços do tradicional ovo de Páscoa. Empresas tiveram que se reinventar para atender clientela mais exigente e menos disposta a gastar. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. A Defensoria Pública entrou com pedido de multa contra a Prefeitura de São Paulo por irregularidades na apreensão de pertences de moradores em situação de rua na Praça Princesa Isabel, no centro da capital paulista. O valor é de R$120 mil. No começo da semana passada, imagens registraram uma ação na Praça Princesa Isabel, com retirada de materiais e desmontagem de barracas de pessoas em situação de rua, alojadas no local. A emoção aconteceu após a Cracolândia ter migrado para a região. Em nota, a gestão municipal disse que tirou 35 toneladas de madeiras, lonas, sofás e lixo. Agora, a Defensoria Pública de São Paulo pede que a Prefeitura da capital seja multada em R$120 mil por descumprir uma liminar da Justiça que determinou a exigência de contra-lacres, com descrição dos pertences retirados durante a apreensão dos objetos pessoais dos moradores de rua pelos agentes municipais. Contudo, a administração do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, nega o descumprimento do procedimento. Hoje, Nunes reafirmou o compromisso em seguir o que ficou estabelecido. Não tenho entendimento por que a Defensoria está fazendo isso. Me parece que ela está extrapolando da sua competência. Isso é o Ministério Público que tem que ver. Não existe nenhum problema com relação às ações da Prefeitura. Estão sendo feitas de acordo com aquilo que é estabelecido em lei. E não existe tanto um caso concreto, mas que a gente vai estar dialogando com eles para poder, eventualmente, se tiver alguma forma, poder corrigir. Mas os pertences são apreendidos com lacre, todos. A grande maioria são recolhidos, retirados do local, com identificação. Então, me parece que existe uma desinformação por parte deles. A ação movida pela Defensoria é baseada numa série de depoimentos de pessoas que relataram a retirada de seus pertences em operação realizada no dia 4 de abril, na Praça Princesa Isabel. O pré-candidato à presidência pelo PSDB, João Dória, anunciou que retirou o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, do comando da campanha dele. O substituto será o presidente da legenda em São Paulo, Marco Vignoli. O anúncio foi feito pela equipe de Dória, que afirmou: Bruno Araújo relativizou a candidatura de Dória em declarações recentes e essa postura, considerada pouco agregadora, motivou a decisão pela troca. Nas redes sociais, Bruno Araújo ironizou a decisão de Dória e afirmou que nunca fez questão de exercer esse cargo. O senador da base governista Marcos Rogério, do PL, defendeu hoje que o fato dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos terem visitado o Palácio do Planalto não é evidência de crime. Para ele, os fatos devem ser investigados, mas sem a instauração de uma CPI. Ontem foi divulgado que os dois pastores suspeitos de participação em um suposto esquema de corrupção no MEC passaram pelo menos 31 horas em reuniões no Palácio do Planalto. As informações foram divulgadas pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, comandado pelo ministro Augusto Heleno, que retirou o sigilo decretado das visitas dos dois pastores. A mudança ocorreu após a oposição protocolar no Supremo Tribunal Federal um pedido de suspensão do sigilo. Segundo o levantamento do GSI, de janeiro de 2019 a fevereiro de 2022,
Arilton Moura esteve 16 vezes na Secretaria de Governo e 13 vezes na Casa Civil. Também fez 3 visitas ao gabinete do vice-presidente Hamilton Mourão. Gilmar Santos esteve nos mesmos locais, sendo que ele frequentou o Palácio por, no mínimo, 9 horas e 43 minutos. O destino favorito também foi a Casa Civil, por 5 horas e 47 minutos. Ontem, a pasta comandada por Ciro Nogueira apagou fotos de uma reunião realizada entre o ministro e o pastor Arilton Moura. O encontro foi realizado em 21 de setembro do ano passado e foi registrado por um fotógrafo da Casa Civil. A agenda oficial do ministro também não faz menção a nenhum encontro com o religioso. A pasta ainda não se pronunciou sobre o motivo da mudança. Investigados pela Polícia Federal, Arilton e Gilmar são suspeitos de cobrar propina para liberar recursos do MEC a prefeituras. Os religiosos negam a prática de qualquer irregularidade. Hoje, em entrevista à Jovem Pan News, o senador da base governista, Marcos Rogério, do PL, criticou a possibilidade da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal para investigar o caso. Segundo ele, os gastos devem ser apurados, mas não numa CPI, já que esse instrumento poderia virar um palanque eleitoreiro neste ano. Mesma posição compartilhada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSB, que durante esta semana também defendeu que uma eventual CPI não pode ter viés eleitoral. Secretários de saúde de todo o país querem convencer o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a fazer uma transição de 90 dias para encerrar o estado de emergência da Covid-19. O CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, informou não ser contra a revisão, haja vista a redução do número de casos e de mortes da doença. Porém, afirma que é preciso montar uma estratégia conjunta para organizar a mudança de status, que tem efeitos, por exemplo, sobre o funcionamento de órgãos públicos e em regras sobre o teletrabalho e telemedicina. Um pronunciamento do ministro sobre o tema está previsto para o domingo de Páscoa. O deputado Daniel Silveira, do União Brasil, que teve restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal e atualmente usa tornozeleira eletrônica, participou de uma festa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, que acabou em confusão. As câmeras de segurança do clube mostram o deputado Daniel Silveira entrando no local por volta das 4 da tarde do último sábado, dia 9. 2 policiais militares, que afirmavam estar com o deputado, agrediram o proprietário do estabelecimento. Segundo o empresário, a briga começou por causa da música no local. Daniel Silveira é réu no STF por estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições. Na semana que vem, os ministros vão julgar se ele será condenado. Em 2021, ele chegou a ser preso por divulgar um vídeo com ameaças a ministros do Supremo e também por descumprir medidas cautelares. No mês passado, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que o parlamentar voltasse a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Segundo a PGR, Daniel Silveira descumpriu medidas impostas após ser solto, como não se comunicar com outros investigados e ficar fora das redes sociais. Para não cumprir a determinação, o parlamentar chegou a buscar refúgio no prédio da Câmara dos Deputados e só colocou a tornozeleira 6 dias depois por causa da imposição de uma multa diária de R$15 mil pela recusa. Segundo decisão do ministro Alexandre de Moraes, Daniel Silveira pode sair do Rio de Janeiro para cumprir atividades do mandato em Brasília e está proibido de participar de eventos públicos. No começo de abril, a maioria dos ministros do Supremo confirmou as novas restrições impostas ao parlamentar. O Supremo informou que não vai se manifestar se a presença do deputado Daniel Silveira na festa viola as restrições impostas pelo próprio STF. Já a Corregedoria da PM do Rio informou que já identificou e ouviu os PMs envolvidos na confusão. A defesa do deputado ainda não se manifestou sobre o assunto. O presidente Jair Bolsonaro do PL participou de uma motociata que foi da capital paulista à cidade de Americana, no interior de São Paulo. Durante o evento, ele declarou que o acordo do WhatsApp com o Tribunal Superior Eleitoral não será cumprido.
Apoiadores de Bolsonaro estiveram presentes no ato. A motociata começou no Sambódromo do AMB e teve como destino a cidade de Americana, no interior de São Paulo, que fica a cerca de 120 quilômetros da capital. Durante o trajeto, parte da rodovia dos Bandeirantes foi interditada para a passagem de centenas de motociclistas, o que gerou lentidão na saída do feriado prolongado de Páscoa. A via foi liberada no começo da tarde. O presidente esteve acompanhado do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que deixou o cargo e concorrerá ao governo de São Paulo em outubro. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, foi gasto cerca de R$1 milhão com reforço no policiamento para o evento. Por meio de nota, a pasta informou que um efetivo de mais de 1.900 policiais militares foi empregado na operação ao longo de todo o percurso para proteger as pessoas, preservar patrimônios e garantir o direito de ir e vir, bem como de livre participação no ato e a fluidez no trânsito. Em uma parada, o presidente fez críticas ao WhatsApp e afirmou considerar inadmissível e inaceitável mudanças feitas pelo aplicativo que testa uma nova funcionalidade com o objetivo de criar comunidades. O WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral fizeram um acordo para que a nova ferramenta, que deve permitir grupos com milhares de pessoas, só comece a funcionar no Brasil após o segundo turno das eleições. Esse acordo não tem validade. E nós sabemos como proceder. Se por lá de lá vale tudo, por lá de cá não é assim. São obrigados a jogar dentro das quatro linhas. Mais valioso do que a nossa própria vida é a nossa liberdade. A menos de 6 meses das eleições e após ter um vídeo excluído pelo YouTube por supostas acusações contra a disputa presidencial de 2018, Bolsonaro voltou a criticar a segurança das urnas eletrônicas durante a live semanal de quinta-feira. Apesar da crítica, Bolsonaro disse acreditar no processo eleitoral tranquilo por causa de atualizações que ele teria recebido de representantes das Forças Armadas que estariam em contato com o TSE. Em outro momento, segurando uma foto que mostra uma urna de vidro cheia de canhotos de papel, o presidente parabenizou a França, criticando novamente o sistema brasileiro de votação eletrônica. A França é um país muito mais desenvolvido que nós e votando no papel. Que exemplo para nós brasileiros, né? Aqui tem um pessoal que fala, não, meu sistema é inviolável. Mas, quando o Exército apresenta sugestões para aperfeiçoar o sistema, e nas sugestões, pelo que eu sei, não tem o voto impresso, o pessoal até carimba confidencial. Diz que não se pode demonstrar tudo que está ali, porque algum hacker pode entrar. Então, a urna não é inviolável, né? A urna é penetrável, sim. Temos tudo para fazer eleições tranquilas, sem problemas, só questões técnicas. Não vai ter o voto impresso, não vai ter o voto no papel, de modo que nós possamos ter mais eleições sem suspeição. Nós procuramos o Palácio do Planalto, que até agora não se manifestou sobre as falas do presidente da República. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Abençoadas as criaturas que, não tendo nada a dizer, poupam seus semelhantes de demonstrar a insubsistência com palavras. Como ainda não foi abençoado com a graça da compreensão sobre a eloquência do não dito, Bolsonaro continua transmitindo seu vácuo interior expressamente. Tirou a Sexta-feira Santa para cometer pecados em série. O presidente discursou num comício ilegal em São Paulo. Blasfemou contra a justiça eleitoral e a iniciativa privada. Gastou verba pública como se fosse dinheiro grátis. Pela lei, a campanha começa em 16 de agosto. Candidato em tempo integral, Bolsonaro participou de mais um passeio de motocicleta adornado com um comício. Atacou acordo firmado entre um representante do Estado, o Tribunal Superior Eleitoral, e uma empresa privada, o WhatsApp. Não será cumprido, bradou o presidente. Em acerto com a Corte Eleitoral, o aplicativo adiou para depois do segundo turno da eleição presidencial o lançamento no Brasil de uma ferramenta chamada Comunidades. Mensagens que hoje são transmitidas para no máximo 256 pessoas passarão a ser disparadas para milhares de usuários.
Deve-se o adiamento no Brasil ao receio de que candidatos promovam a divulgação massiva de mentiras e ataques a adversários. Bolsonaro chama de censura a prevenção do crime eleitoral. Entretanto, além de espernear, não há muito que o presidente possa fazer para impedir a execução de um acordo celebrado entre o Judiciário, um poder autônomo, e um ente privado. O deslocamento de Bolsonaro foi 100% financiado pelo déficit público. O Tesouro Nacional bancou os carros oficiais, o avião da Força Aérea, a equipe de assessores e de guarda-costas. As arcas do estado de São Paulo custearam o aparato de segurança que bloqueou o trânsito para liberar o deslocamento do candidato extemporâneo e do seu séquito. Nos dois casos, Bolsonaro voltou a transformar sua propensão para infringir a legislação eleitoral num processo de desperdício do suor do contribuinte. As infrações eleitorais, as blasfêmias e a torrefação de verbas públicas são pecados manjados. Impune e reincidente, Bolsonaro precisaria de muita engenhosidade para cometer na Sexta-feira Santa um pecado original. Boa noite. As celebrações da Sexta-feira Santa na Basílica de Aparecida começaram logo pela manhã com a meditação da Via Sacra no altar principal do Santuário Nacional. Durante a encenação da Paixão de Cristo, foi feita uma menção à guerra na Ucrânia com uma guirlanda de flores brancas com a escrita Paz sobre a cruz. A Via Sacra começou com a encenação da Paixão de Cristo no altar do santuário. Com a pandemia, nos últimos 2 anos, por determinação da Justiça, a Basílica, que é o maior santuário mariano no mundo, fez as celebrações de Páscoa sem os fiéis presentes. Bom, e a Páscoa já é nesse domingo e muitas empresas que produzem o tradicional ovo de chocolate nesta época do ano tiveram que se reinventar para atender a clientela. Em meio à pandemia e à crise econômica, cada vez mais as vendas migram para a internet e o consumidor se torna mais seletivo na hora de comprar. Cacau, leite, manteiga, estes são só alguns dos ingredientes utilizados para confeccionar o bom e velho chocolate. Com a inflação em alta, se nos supermercados o preço dos produtos já pesa no bolso dos brasileiros, imagina para quem precisa produzir mais de 1 tonelada de ovos de Páscoa. Nesse impasse entre aumentar os preços ou manter a demanda igual, a dúvida que fica é se a conta vai fechar no final do mês. Teve um aumento, mas a gente colocou um aumento muito baixo, perto do que seria confortável, porque a gente acredita que o público ele merece esse conforto de ter um preço acessível, e a gente consegue provar de certa forma também que não precisa ser exorbitante o preço de um ovo de Páscoa. Quem manda no valor do ovo é o mercado, né? A gente avalia os nossos custos fixos, as nossas despesas, os nossos ingredientes, e a gente tem lá um valor. E a gente avalia se ele é compatível com o que o nosso mercado está disposto a pagar. Uma estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta que as vendas da Páscoa em 2022 devem movimentar mais de R$1 bilhão no varejo brasileiro. O valor, entretanto, ainda é 5% menor do que o período pré-pandemia. A atual crise econômica fez com que os comerciantes precisassem encontrar alternativas para atender o cliente que busca reduzir os gastos. Procuro qualidade, né? Um chocolate de qualidade. Aqui a gente tem um chocolate diferenciado, né? E com sabores diferentes também. Então, para presentear, acho bem legal. Atualmente, os consumidores priorizam qualidade e criatividade na hora de investir em um docinho durante o período de Páscoa. Se antes aqueles ovos gigantes, simples, vendidos no supermercado eram os mais desejados, hoje em dia são esses, menores, recheados, confeitados artesanalmente com os ingredientes mais diversos possíveis que conquistaram o gosto dos apaixonados por chocolate. E é claro que eu não poderia deixar de provar o produto direto da fonte, né? Esse aqui é de macadâmia. Maravilhoso.
Comer é fácil, difícil mesmo é chegar no resultado final. Tudo começa a partir dessas sacas de cacau. Os grãos são torrados, descascados e colocados nessas máquinas, onde são misturados durante 48 horas com açúcar e leite na versão tradicional. Depois, o chocolate é modelado de acordo com cada produto, refrigerado e então embalado para a venda. Se engana quem pensa que todos os chocolates vão parar nas prateleiras das lojas. Depois que a pandemia começou em 2020, as empresas tiveram que se adequar à venda online para manter o negócio em pé. E a tendência é que essa modalidade continue mesmo após a reabertura do comércio e a retomada das atividades presenciais. A gente ainda tem um consumidor que busca o digital e tem alguns consumidores que vêm para a loja. E esse ano a gente está tendo aí um crescimento entre 30% e 40% de aumento de demanda, né? Que para a gente é um número muito relevante, né? E atenção, hein? Termina às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje o prazo para transferir os créditos da Nota Fiscal Paulista. Tem valores a receber todos os consumidores que realizaram compras no estado e pediram a inclusão do CPF na nota nos últimos 12 meses. No total, são quase 14 milhões de reais disponíveis para cerca de 12 milhões de cidadãos. Quem perder o prazo ficará sem os créditos e o montante retornará aos cofres públicos estaduais. De acordo com a LDO, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado ontem ao Congresso Nacional, o salário mínimo em 2023 deve ser de R$ 1.294, ou R$ 82 a mais em relação ao atual mínimo vigente. Se confirmado, será o quarto ano sem aumento real do salário mínimo. Assim como tem ocorrido nos últimos anos, esse número pode mudar até a aprovação do orçamento, uma vez que a definição depende do índice de inflação no acumulado de 2022. Pequenos empreendedores fazem sucesso com vídeos descontraídos em uma rede social que ficou famosa pelas dancinhas na internet. A plataforma, que nasceu na esteira do entretenimento, é cada vez mais usada em propagandas. As duas irmãs, Marcela e Amanda, de 24 e 26 anos, já usavam a rede social das dancinhas. Mas hoje o foco mudou e os vídeos descontraídos não são um mero entretenimento, são propaganda da papelaria online da dupla. Hora de pegar os produtos. Uma caderneta Z. 2 mensais. É muito importante que os primeiros momentos ali do vídeo chamem a atenção da pessoa, que sejam principalmente vídeos mais curtos, né? Se você quer começar a sua ascensão assim no aplicativo, eu acho que vídeos um pouco mais curtos, né, do que aqueles que demoram muito tempo para acontecer e ter o clímax do vídeo, sabe? Um dos vídeos já rendeu mais de 2 milhões de visualizações. O desafio é criar uma clientela fiel em meio a um terreno hiperdiverso. O TikTok foi criado em 2018 e atualmente tem cerca de 1 bilhão de usuários em todo o mundo. O Brasil, atrás da China, é o segundo país com mais gente conectada. Apesar dos números, é a quarta plataforma preferida pelos empreendedores, usada por 26% deles. Os canais mais usados no Brasil para este fim são, pela ordem, o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. O gerente de uma empresa de consultoria online explica que esta é uma tendência sem volta. Os vídeos mais curtos, engraçados, geram engajamento imediato e de uma simples visualização pode sair uma venda. Acredito que o grande diferencial desse canal ele está relacionado com a descontração. Outros canais a gente precisa transmitir uma formalidade, questões mais técnicas. Já nesse canal, o empreendedor ele pode trazer de uma forma mais descontraída e criativa, né, o que ele faz, o dia a dia da sua empresa, do seu negócio e do produto, e principalmente para que serve o produto, né? Então, quando você consegue transmitir de uma forma
bastante descontraída e, na prática, para que serve o seu produto, a audiência e o engajamento é maior. Foi pensando nessas novas formas de se comunicar que a Giovana apostou nos vídeos mais curtinhos e divertidos para divulgar a loja de lingerie e sex shop. Hoje, ela tem perfil nas principais redes sociais. É que as vendas por telefone, no modo tradicional, não estavam dando conta. Teve uma vez que eu postei num grupo que era bem grande, era o maior que eu já tinha postado até então, e eu recebi, 300 mensagens em coisa de 2 horas. E eu estudava, eu ia pro colégio, não tinha condição de eu ficar respondendo, assim, freneticamente todas as dúvidas, atendendo uma por uma. Quem não for entrar nessa, quem tá rejeitando ainda, depois de tanto tempo que já começou essa tendência, não vai ter espaço daqui 1, 2 anos, eu acho que é muito claro de ver isso. A Justiça Federal negou o pedido de suspensão da política de preços da Petrobras para combustíveis requerido pelos caminhoneiros. Na decisão, a magistrada Maria Cristina de Brito Lima, da 6ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, afirmou que o pedido fere o princípio da livre iniciativa, intervenção que é vedada ao Judiciário. A ABRAVA, a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, diz que vai recorrer da decisão. E na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, sobre os indicadores mais recentes de atividade e os principais desafios para a economia em 2022. E a seguir, Rússia volta a atacar arredores de Kiev após saída das tropas há 2 semanas. E também a previsão do tempo para o Brasil e para o estado de São Paulo. A gente volta já já. O nosso segundou vai ser muito mais doce com a receita do famoso bolo mesclado. Esse é daqueles que acompanham perfeitamente o cafezinho da tarde. Também vamos falar tudo o que precisa ser falado e do jeito que você gosta de ouvir sobre incontinência urinária. E não para por aí. Você ainda confere as previsões para o seu signo e as energias da semana com Daniel Atala. Mulheres é nesta segunda, 2 da tarde. Meu nome é Avenida Paulista. Já faz muito tempo que eu tô aqui, mas parece que o passar dos anos me deixa cada vez mais jovem. Sou o maior palco da cidade, um lugar para todos que acreditam que aqui São Paulo caminha sempre em frente. No número 900, me chamam de Casper, um lugar feito por contadoras e contadores de histórias. Gente que se conecta com o Brasil e o mundo. Todos os anos, muitos chegam e muitos vão embora. E a Casper fica para sempre, dentro de cada um. Meu nome é Avenida Paulista e o meu coração é casperiano. Um lugar que faz história para você escrever a sua. Não pisca. Ai, ai, ai. Adoro. Ai, meu Deus. Sabe só. Maravilhoso. Beijo. Olha. Delícia. O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio você confirma presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Quem quer saber mais sobre o mundo dos seguros, conhecer os produtos e serviços do setor e descobrir as últimas novidades sobre o assunto, fica ligado no Programa Seguro, todo domingo, 8h30 da noite.
Agronegócio. As exportações do setor atingiram o valor recorde de pouco mais de 14 bilhões e meio de dólares no mês de março, ou quase 70 milhões de reais. Cifra que é 29,4% superior a março do ano passado. Em termos de volume exportado, houve um crescimento de 1,4% na comparação anual. Como sempre, o complexo soja, que compreende grão, farelo e óleo, foi responsável por mais da metade do valor exportado. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o aumento foi motivado pela elevação dos preços dos produtos. A Rússia encaminhou um pedido de apoio do governo brasileiro no FMI, no Banco Mundial e também no G20, após sofrer sanções por nações ocidentais diante da invasão à Ucrânia. Segundo a agência Reuters, o pedido consta em carta datada de 30 de março do ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse na semana passada que os Estados Unidos não participariam de nenhuma reunião do G20 em que a Rússia estivesse presente. No final de março, em audiência no Senado, o chanceler brasileiro Carlos França disse que o Brasil se opõe à expulsão da Rússia do G20. E a Rússia voltou a atacar os arredores da capital ucraniana, Kiev, após saída das tropas há 2 semanas e confirmou que o principal navio de guerra russo afundou no Mar Negro. Mas autoridades negam que ele tenha sido explodido pelas forças armadas da Ucrânia. E a suspeita ucraniana é de que a Rússia tenha desencadeado a série de ações brutais ao sul do país ontem à noite em retaliação. O presidente Volodymyr Zelensky teme o uso de armas nucleares. Zelensky afirmou em entrevista que os russos podem recorrer à tática nuclear ou química contra a Ucrânia e que o mundo não pode duvidar da possibilidade. Ontem, o presidente ucraniano disse que a região de Donbass, ao leste, é o alvo principal das forças armadas de Putin. Também informou que trocou soldados capturados com a Rússia. E após o principal navio de guerra russo, o Moskva, afundar no Mar Negro, as cidades de Mykolaiv e Kherson foram atacadas no sul do país em retaliação à derrota simbólica, segundo o porta-voz das Forças Armadas ucranianas. A Rússia também voltou a ameaçar intensificar ataques contra a capital Kiev. As tropas de Putin saíram da região há 2 semanas, mas hoje o Kremlin comunicou que atingiu uma fábrica de mísseis nos arredores. Alarmes soaram ao longo da madrugada. E novas tropas com milhares de soldados foram enviadas para o leste. Moscou anunciou que espera tomar Mariupol em breve. A cidade portuária é estratégica porque conectaria a Crimeia, já controlada pela Rússia, aos territórios dos separatistas apoiados por Moscou, na região de Donbass. Em comunicado, o ministro da Defesa russo informou que a escalada de ataques com mísseis a alvos na capital ucraniana aumentarão em resposta aos atos terroristas e de sabotagem em território russo cometidos pelo regime nacionalista de Kiev. Após o naufrágio da embarcação militar, Moscou acusou a Ucrânia de bombardear vilarejos e áreas residenciais, ainda que o governo de Vladimir Putin não reconheça que o navio Moskva tenha afundado ao ser atingido por mísseis ucranianos. A Rússia também afirmou hoje ter matado 30 mercenários poloneses em um bombardeio na Ucrânia, em meio às tensões entre Moscou e Varsóvia. Mas o governo de Volodymyr Zelensky informou que um ônibus que retirava civis do leste do país foi atingido e 7 pessoas morreram. Ao sul, ataques fizeram outras 6 vítimas. Já em Kharkiv, mais de 500 civis morreram desde a invasão russa. Mais de 5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da guerra, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Dias depois do presidente americano Joe Biden anunciar o envio de 800 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia, incluindo drones, helicópteros e artilharia, a Rússia notificou os Estados Unidos que a medida pode ter consequências imprevisíveis. Equipamentos como munição e armas já estão sendo preparados pelos militares americanos para embarcar ao país.
E 18 diplomatas da União Europeia foram expulsos da Rússia. O Ministério das Relações Exteriores argumentou que a medida é em retaliação à expulsão dos 19 diplomatas russos da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atômica no início do mês. Mais de 150 pessoas ficaram feridas durante confrontos entre palestinos e a polícia de Israel, na primeira ocorrência violenta desde o início do Ramadã, ritual religioso islâmico. A confusão aconteceu pela manhã na esplanada das mesquitas em Jerusalém. Policiais israelenses realizaram operações contra manifestantes palestinos no complexo de Al-Aqsa. Segundo as autoridades, dezenas de jovens encapuzados lançaram pedras e fogos de artifício em direção ao Muro das Lamentações, local considerado um dos mais importantes da tradição judaica. E alguns carregavam bandeiras do movimento islâmico Hamas. Também queimaram pneus e atiraram pedras contra as forças de segurança na capital israelense. Jerusalém está no centro das tensões. A cidade é reivindicada por israelenses e palestinos. Esse foi o primeiro tumulto registrado desde o início do Ramadã, ritual religioso marcado pelo jejum muçulmano iniciado em 2 de abril. Mais de 150 pessoas ficaram feridas. Alguns foram encaminhados para hospitais, enquanto outros receberam cuidados na hora. Na cidade de Gaza, apoiadores de facções palestinas se reuniram nas ruas após as orações do dia. E as autoridades temem novos confrontos durante a Páscoa cristã e judaica. De volta ao Brasil, o feriado de Páscoa aqui em São Paulo começou com sol à tarde, céu azul e as temperaturas lá embaixo. Hora da previsão do tempo no JG. Boa noite, Felipe Vidal. Bom, e pelo país, como é que foi a Sexta-feira Santa? Também foi de frio? Boa noite, Laerte. Excelente noite para você também. Para a região aqui do Centro-Sul, as temperaturas em geral caíram sim, com recordes de mínimas. A frente fria, com aquele ar polar da Antártica, que eu disse ontem, está sendo influenciada por um centro de alta pressão, o que significa ventos que seguem impulsionando o ar gelado e seco para dentro do país. De olho nas cidades que tiveram recordes de mínimas hoje. Em Florianópolis fez 15 graus durante a madrugada. Em Curitiba, 10,5, mas com sensação de 8,5. Até no Rio houve queda. A mínima pela manhã foi de 18,8 graus. Agora, a menor temperatura no país foi perto de zero. 0,8 graus, marcada às 7 horas, em General Carneiro, no Paraná, divisa com Santa Catarina. E não é só frio que esses ventos trazem. Há agitação no mar e ressaca. Essas imagens que você vê agora são em Matinhos, no litoral do Paraná. Durante a noite, a água cobriu toda a faixa de areia e ameaçou invadir também o comércio na beira da praia. Um alerta da Marinha prevê ondas de até 3 metros, não só nessa região, mas também no litoral de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Segue a previsão de geada no sul, que é essa faixa cinza entre Santa Catarina e Paraná. Tudo que está em amarelo tem tempo firme. Então, do sul, passando pelo sudeste, centro e um trechinho lá no norte. As regiões em verde, sol com possibilidade de chuva. E eu destaco aqui a Bahia e o norte de Minas, onde as instabilidades podem ser mais intensas, principalmente na parte em azul mais escuro, no litoral. Se há temporais, mais uma vez, atenção para as enchentes, alagamentos e deslizamentos. Ótimo alerta, Felipe. Bom, panorama pelo Brasil e São Paulo. Fez sol, mas não esquentou nada, tipo luz de geladeira, né, Felipe? Exato, Laerte. Tava lá, assim, só de decoração, né? Tanto é que atingimos a temperatura mais fria até agora aqui na capital. A mínima no começo do dia foi 14
14,6 graus, abaixo dos 15,7 que foram registrados em 22 de março. E a tendência é que caia um pouco mais. Olha só a nossa tabela para os próximos dias. Enquanto as máximas sobem um pouco, chegando aos 24 na segunda, as mínimas continuam mais próximas dos 10. Amanhã faz 11 graus, domingo 12 e na segunda um pouco mais, 13. Nada de chuva aqui na cidade de São Paulo, 0 milímetros nos 3 dias. No céu, o sol vai brilhar com mais nuvens amanhã. Isso deve se refletir no interior sem possibilidade de precipitação. Já para o litoral, dia mais instável, com condições de chuva passageiras por aqui. Informações sobre o tempo dadas, eu não posso ir embora, sem trazer as dicas culturais para esse fim de semana. Tem estreias no teatro e também no cinema. Fica ligado agora na agenda cultural do JG. Os Capuletos e os Montecchios, ópera de Vincenzo Bellini, estreia em um dos palcos mais tradicionais de São Paulo, o Teatro São Pedro. A montagem, inédita, é inspirada em uma peça teatral italiana, escrita em 1818 por Luigi Scevola, deixando de lado o célebre texto de William Shakespeare. Uma curiosidade da montagem é que Julieta e Romeu são interpretados por duas mulheres, ponto que para o diretor Antônio Araújo é um questionamento à marcante influência dos homens no enredo. Outro marco dessa versão são as disputas entre os clãs rivais, que performam o atrito entre milícia e tráfico. Essa história de amor, que ultrapassa séculos e é revigorada a cada montagem, fica em cartaz até 1º de maio. Acesse teatrosampedro.org.br. Será que a gente nota quando a história está acontecendo? Já nos cinemas, destaque máximo para o lançamento nacional de Medida Provisória. Primeiro filme dirigido por Lázaro Ramos. O fio condutor da narrativa é uma medida aprovada pelo governo que obriga pessoas negras, identificadas como melanina acentuada, a deixarem o Brasil e voltarem para a África. O tempo é futuro, entretanto o alerta vale para o hoje. Na distopia, um grito para o enfrentamento do racismo, o reconhecimento das liberdades e da nossa identidade. A obra é eclética, do suspense ao humor. Veja a programação da sala mais próxima. Sou melanina acentuada. I believe in Fernanda Montenegro. I believe in Marília Pêra. Morar na Big Apple é bom, mas é ruim. Morar no Brasil é ruim, mas é bom. Nessa pluralidade, Clarice Nisquier veste e encanta a cultura popular brasileira com inspiração na obra poético-musical de Zé Cabaleiro. A esperança na caixa de chicletes ping-pong traz sentimentos e reflexões sobre o Brasil. Chorão, Chico César, Chacrinha, Drummond, Carequinha. Um mergulho nas memórias e pensamentos da atriz que revelam, junto às canções, um painel social do país e enaltecem aquilo de melhor em nossa arte. O espetáculo fica em cartaz até 1º de maio no Teatro J. Safra. Ingressos disponíveis na Simpla. Era domingo, era do mundo, meu olhar perplexo. Na voz navalha, vida migalha, eu quero mais que isso. Não esqueça também de aproveitar o tempo aberto, tem vários parques e praças para a gente visitar. Laerte, eu agradeço demais a recepção nesses 2 dias. Foi uma honra ocupar esse espaço aqui no Jornal da Gazeta. Segunda-feira, a Fernanda Azevedo, maravilhosa, tá de volta. Um ótimo feriado para você que está aí. Uma boa noite.
O prazer foi todo nosso, Felipe. Volte sempre, hein? Boa noite. Obrigado. E a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, sobre os indicadores mais recentes de atividade e os principais desafios para a economia em 2022. A gente volta em instantes. Para deixar a sua manhã mais criativa, fique com o programa de artesanato mais completo da telinha. Com muitas dicas e técnicas que te ajudam até a fazer uma renda extra. Ateliê na TV, de segunda a sexta, 10h15 da manhã. Muito mais completo, muito mais dinâmico, muito mais atualizado. GazetaEsportiva.com. Os principais campeonatos, reportagens especiais, placar ao vivo, enquetes, conteúdos exclusivos, entrevistas, resenhas, bastidores, notícias minuto a minuto, vídeos e muito mais. GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Podcast Jornal da Gazeta, em aplicativos de celulares e nas plataformas digitais de áudio. Ouça nossos comentários de política e de economia, a entrevista do dia e especiais sobre os bastidores da notícia. Podcast Jornal da Gazeta, o bom jornalismo para você ouvir onde e quando quiser. A gente começou a ganhar a Copa do Mundo ali, cara. E eu tive a dádiva de Deus, porque eu fui massacrado, execrado. Mas é muito duro uma Copa do Mundo ser decidida nos pênaltis. Nessa hora dá um medo. Tetra é a conquista de um grupo. O garoto que queria vencer na vida, estava voltando para casa com uma seleção. Isso é novidade, hein? Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os indicadores mais recentes de atividade e os principais desafios para a economia em 2022. Eu converso com Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Alex, nós tivemos aí nesta última semana a divulgação de alguns indicadores. Mesmo o comércio, que veio mais positivo, mostrou aí uma instabilidade muito grande no processo de retomada. Então, a gente não vê consistência na recuperação dos vários setores, serviços voltaram a apresentar performance negativa, a indústria trabalha com a possibilidade de uma nova queda neste ano. Eu queria saber por onde que você vê as maiores dificuldades de crescimento da economia brasileira hoje. Olha, Denise, a maior dificuldade, sem dúvida alguma, é o governo conseguir coordenar de uma forma bastante positiva todos os setores da economia, né? O que o governo tem feito, infelizmente, é sempre olhar para aqueles setores no qual ele tem apoiado desde o início do seu governo e que pode, este ano, ajudá-lo na reeleição. E isso é, infelizmente, um lamento muito grande, porque nós temos setores de atividade que ainda estão patinando e precisam de apoio, como é o setor de serviços. O setor de serviços, ele é um setor muito grande, ele representa 2/3 da economia, mas ele é muito disperso, né? Tem vários setores dentro do setor de serviços e que eles precisam de um apoio ainda maior, de uma confiança maior para que seja retomado. Claro,
É importante a gente reiterar que o setor de serviços foi fortemente afetado pela pandemia, está se recuperando, mas o que a gente percebe no setor de serviços é que ainda precisa um estímulo a mais, precisa uma sinalização a mais do governo daquilo que ele espera para o futuro. Hoje, como tem essa incerteza muito grande na economia, a taxa de desempregos vem reduzindo, mas ainda muito elevado, a taxa de desemprego no Brasil, a renda média muito baixa, a gente começa a ver esse descompasso entre setores, por essa ausência de confiança, né? Ou pelo menos um nível de confiança menor do que o desejado, para que as pessoas possam naturalmente retomar a confiança e retomar a sua vida natural na economia. Nós vimos, como você comentou, as vendas no comércio melhorando e o setor de serviços ainda em queda. Esse descompasso, Denise, do nosso ponto de vista, ainda vai continuar. E a indústria, infelizmente, mais um ano perdido. Agora, esse estímulo que o governo, na sua opinião, deveria dar, seria através de crédito? Olha, Denise, eu acho que um grande trabalho, né, junto com o Congresso, o Parlamento, em relação à carga tributária, ou seja, a reforma tributária, que está engavetada, porque é um ano de eleição, eles não querem mexer com isso, já é um grande passo. A questão do crédito, ele vai naturalmente ajudar as empresas, mas, por outro lado, o crédito está ficando caro, porque o Banco Central tem aí a árdua tarefa, né, de controlar a inflação, não vai conseguir controlar esse ano, a inflação disparou para 8%, é a projeção da Aussie Rating para esse ano de 2022, 8% IPCA, os juros vão superar 13%, sem dúvida alguma, os juros básicos, então vai ser ajudar com uma mão e tirar com a outra. Então eu olho muito mais ajuda, Denise, pelo lado de uma reforma tributária, tentando não só melhorar, né, dar uma melhor condição no que diz respeito à racionalidade tributária, porque no Brasil é muito complexo, né, o aparelho tributário no Brasil, precisam de mais de 2.000 horas, praticamente num ano, para realizar, levantar e pagar os impostos, quando na China são 300 horas por ano. Então, além de racionalizar os impostos, Denise, é importante também fazer uma reforma tributária que reduza essa carga sobre o setor industrial e também sobre o setor de serviços, para tentar ajudar e estimular a economia nos próximos anos. Na verdade, o governo, depois da crise, da pandemia, proximidade das eleições, acabou perdendo um pouco o controle daquela agenda econômica que ele propôs, inclusive com reformas, e entre elas a reforma tributária. E a própria equipe econômica acabou lançando uma proposta de reforma tributária que foi muito mal recebida, que poderia acarretar, inclusive, em aumento da carga tributária para as empresas. Isso ajudou a travar e agora tem a questão política também, não é? Exatamente, Denise. Esse ano a questão política ela acaba se sobrepondo a todos os interesses econômicos e sociais. Esse é o grande problema do Brasil, né? A gente não tem ciclos constantes de investimento na economia brasileira. São ciclos apenas de 4, no máximo 8 anos, porque os governos só olham a gestão deles, né? Não querem deixar um legado de médio e longo prazo, né, para os próximos governos, para que nós, como cidadãos, tenhamos o benefício de uma economia crescendo, se desenvolvendo. Então, em ano de eleição, eles não vão olhar para um fator extremamente importante, que é a reforma tributária. Você colocou muito bem. A equipe econômica apresentou, mas foi rejeitado, obviamente, porque a gente sabe que tem alas dentro do governo, né, que faz oposição, porque vai perder aí, sem dúvida alguma, recursos para poder alocar naqueles seus redutos eleitorais. O Brasil tem que tirar essas amarras políticas, senão a gente não vai conseguir crescer por nenhum ano. Denise, eu vou te dar um número muito simples de qualquer cidadão entender. O crescimento global na última década foi 3% ao ano, na média. O Brasil cresceu apenas 0,4%. Então, assim, o que acontece com o mundo que cresce e o Brasil não cresce? Problemas domésticos e sempre apoiado a um ambiente político que sempre deixa para segundo plano a questão econômica e social e só fica na retórica.
Nós estamos falando dessas dificuldades de levar adiante uma agenda mais ampla, como da reforma tributária, e ao mesmo tempo a economia convive com essas dificuldades colocadas pela inflação e os juros elevados. Eu queria saber se você vê alguma condição de, através da alta dos juros, o Banco Central conseguir estabelecer uma perspectiva melhor de evolução da inflação, que nós chegamos a ponto de temer o estouro do teto da meta da inflação também no ano que vem, não é? Denise, exatamente, essa é a grande preocupação. Inclusive, na última reunião que aconteceu em março, né, do Banco Central, a Austin e mais um banco internacional foram as duas únicas casas que acreditavam que o Banco Central deveria continuar acelerando a alta de juros de 1,5 ponto percentual para trazer essa inflação um pouco mais para baixo. Infelizmente, o Banco Central optou por aumentar menos a taxa de juros. A gente acredita o seguinte: infelizmente, o Banco Central não vai conseguir trazer essa inflação este ano para o nível que ele deseja, já foi, né? A inflação já superou o limite que o Banco Central persegue. Para 2023, o limite que é ali 4% está quase estourando, né? O limite do teto da meta de 4,5%, daqui a pouco corre o risco de estourar, mesmo com uma taxa de juros que pode superar facilmente, nas próximas duas reuniões, 13%. Vamos chegar a 14% ou até, correndo o risco de chegar a 15% ao ano, com um nível de desemprego elevado. Por quê, Denise? Nós temos uma inflação de custos e uma inflação, sempre, boa parte dela, apoiado em preços de tarifas públicas. Então, olha só, Denise, em abril nós vamos ter a bandeira verde da energia elétrica. Vamos comemorar uma queda dos preços da energia elétrica. Mas em julho, na região metropolitana de São Paulo, vamos ter um reajuste de quase 10%. Então, essa indexação, se ela não sair da conta, o Banco Central vai ficar enxugando o gelo, aumentando o custo do capital, tirando o poder de investimento das empresas, reduzindo a geração de emprego e renda e, pior, não vai conseguir trazer essa inflação para baixo sem gerar uma recessão. Portanto, a gente vai ter um cenário de emprego e renda mantido do jeito que está, que é bastante precário, com, naturalmente, um aumento ainda de preço dos produtos. Então, é uma situação bastante delicada. Eu não vejo o Banco Central com muito êxito na sua política monetária, porque não é uma inflação de demanda, é uma inflação de custos e também porque nós não fizemos a lição de casa, Denise. Eu acho que é importante dizer, a inflação tem subido, como foi nesse último mês, que surpreendeu todo mundo, a maior inflação de março desde o início do Plano Real 94, por conta de combustíveis. Porque a gente importa muito combustíveis. E por que isso? Porque os governos, e não esse governo, vários governos, não investiram em refinamento de petróleo para gerar derivados do petróleo como os combustíveis. Se a gente não tiver investimentos, Denise, de médio e longo prazo, o Brasil não vai sair dessa armadilha, que é ciclos de alta de inflação seguidos de ciclos de alta de taxa de juros, e só vamos ter um juros baixo em época de recessão econômica. Infelizmente, é a nossa realidade. Não adianta a gente querer criar outro cenário. É uma realidade, Alex, não é um pessimismo. Com essa inflação que nós temos hoje, muito mais do lado da oferta do que aumento de custos, do que do lado da demanda, que a demanda está fraca, você acha que é correto o Banco Central apertar ainda mais a economia através de uma elevação mais forte dos juros? Não é castigar uma economia que já não vem bem, sem conseguir produzir o resultado que se espera em termos de inflação? Perfeito, Denise. Você tocou num ponto muito importante. Eu acabei de fazer toda a análise falando que os juros vão subir mais, né? E sem dúvida alguma que vai judiar bastante, né, da economia, uns juros altos, e o seu efeito na inflação vai ser pequeno. De novo, por quê? Porque a saída está em realizar investimentos de médio e longo prazo. Então, o Banco Central não deveria subir a taxa de juros. Infelizmente, é o que resta para ele de mecanismo mais eficiente para combater a inflação. É claro que nós desejávamos que não precisasse subir tanto a taxa de juros para não onerar ainda mais essa situação de baixo crescimento. O problema é, o Banco Central, ele olha para a situação que ele tem de uma parte da inflação, 20% indexada por tarifas públicas, então assim, pode aumentar a taxa de juros para qualquer nível, que esses preços, como tarifa de energia, água, esgoto, eletricidade, telefonia,
ônibus, pedágio, tudo isso vai subir, independente do nível de juros. Isso é contrato. Enquanto a gente não mudar essa estrutura da inflação de preços indexados, a gente vai continuar subindo os juros para desacelerar 70% da inflação, que são os preços livres, que dependem da demanda. Então a gente vai onerar o emprego e a renda para controlar a inflação. Se a gente não mudar essa receita, Denise, nós vamos de novo, nos próximos anos, olhar o Banco Central subindo os juros para combater uma parte pequena da inflação, infelizmente. É isso, ouvimos o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, muito obrigada, uma boa noite, bom final de semana. Denise, eu que agradeço pelo convite, um abraço, bom fim de semana, boa Páscoa. Com você. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 7 horas da noite. Uma boa noite para você, uma feliz Páscoa.